Este é um alerta CM. Pinto da Costa sai em defesa de Taremi depois da polémica em torno do artigo publicado no jornal O Sporting, escrito pelo presidente do grupo Stromp, e o presidente portista reage também com uma expressão polémica que estamos a ver. São declarações ao jornal Record. Pinto da Costa diz que se calhar Taremi é mais um encantador de lagartos, depois do artigo polémico que foi escrito por Tito Arantes Fontes, que na altura disse que Taremi era um encantador de serpentes, um farsante, um artigo que foi muito polémico porque foi considerado pelo Futebol Clube do Porto e não só, também no Irão, e por muita gente foi considerado como um artigo ofensivo e xenófobo para com o avançado do Futebol Clube do Porto. Hoje Pinto da Costa falou sobre toda esta polémica em declarações ao Record, com esta expressão também irónica em relação a Taremi, e diz mesmo que quem chamou encantador de serpentes a Taremi é um cretino, e depois é quando o Pinto da Costa utiliza esta tal expressão, diz que é um encantador de lagartos, porque isso revoltou muito as pessoas, é o que diz Pinto da Costa. Diz que, sobretudo quando sabe que é um advogado a ter um ato racista, como teve quem escreveu o artigo no jornal O Sporting, o presidente do grupo Stromp, Tito Arantes Fontes, toda a gente reconheceu, diz Pinto da Costa, e diz que ninguém faz nada por outro lado e que esse senhor continua a assobiar para o lado e a insultar a quem muito bem entender. É desta forma dura a que Pinto da Costa reage a toda a polémica em torno do artigo que foi publicado no jornal Sporting, que foi também publicado pelo site oficial do Sporting. Otávio, esta reação de Pinto da Costa é à medida da polémica que envolveu Taremi ou não? Eu li o artigo do Sr. Tito Arantes, não é? Tito Arantes Fontes. Acho que foi deselegante chamar-lhe xenófobo. Não chega tanto. Mas não devia ter escrito. Perdeu uma boa ocasião de estar calado. A palavra farsante pode-se utilizar de várias maneiras. Eu acho que aí também está errado. Eu já disse aqui e mantenho. Praticamente todos os penaltis que foram marcados por faltas cometidas sobre o Taremi foram penalti, e há mais para aí 5 ou 6 que não foram marcadas e que eram penaltis. Mas vamos ao Sr. Pinto da Costa. O Sr. Pinto da Costa, eu já disse aqui e mantenho, há muito que se devia ter ido embora. Muito que se devia ter ido embora. Muito. Se isto fosse um país a nível futebolístico decente, Pinto da Costa há muito não era presidente do Futebol Clube do Porto. Repara só no requinte de malvadez, no ridículo em que Pinto da Costa se meteu quando disse aquela frase da necrologia. Que ele diz qualquer coisa da necrologia. Sobre isso falaremos mais à frente. É inacreditável como é que se diz uma coisa dessas. Que os sportinguistas têm que ir à necrologia praticamente no dia em que morre um dirigente do Sporting, um ex-dirigente do Sporting, o doutor Sérgio Abrantes Mendes, um bom homem, foi um bom dirigente do Sporting. Como é que é possível este requinte de malvadez, das famosas ironias, que isto já não é ironia, isto já não é nada de Pinto da Costa. Pinto da Costa neste momento já é uma vergonha para o futebol português, mas não é só agora, já há muito tempo que é uma vergonha para o futebol português. Neste caso, nesta polémica em concreto, Manuel, achas que o presidente do Porto tem razão para demonstrar toda esta revolta ou não? Se tem razão. Se calhar tem alguma, não acho que seja muito importante o que Pinto da Costa disse sobre isto. E acho que as pessoas têm direito às suas opiniões, não é? O doutor Tito Arantes Fontes teve aquela, uma opinião, uma opinião clubística, não acho que se possa dar para aquilo como uma coisa mais do que isso, é puramente clubístico. Evidentemente pode ser olhado noutras latitudes de outra maneira, mas é uma coisa puramente clubística. E o Sr. Pinto da Costa responde também ao seu jeito, mais nada. Acho eu. É que há 40 anos que o homem anda a responder ao jeito dele, a insultar tudo e todos, praticamente. Sim, Manel, não estamos de acordo. Acha que eu gosto? Manel. Na semana passada, deixa-me só lembrar isto. Na semana passada, uma coisa que passou assim pelo limbo. Alguns dirigentes do Futebol Clube do Porto continuam a pensar que podem sair incólumes de tudo o que fazem. Na semana passada tivemos o Sr. Adelino Caldeira, em que o Tribunal da Relação confirma que agrediu
uns dirigentes, o presidente da Associação de Futebol de Lisboa, confirmado pelo Tribunal da Relação, agressões num campo de futebol. E o quê? E o que é que E queres que eu te continua lá o faça? senhor e depois leva uma multa de 2.100 euros ou lá o que é. Acho que muito bem. Isto Não deve ter morto o senhor, com certeza. Eram as prostitutas em quartos de árbitros. Era o Pinto da Costa a dizer a árbitros, vira à esquerda, vira à direita, olha que eu moro aqui, não moro ali. E não aconteceu nada. Não nasceste hoje essa coisa das prostitutas, sabes muito bem que... Sei muito bem o quê? Estavam lá ou não estavam? Foram lá ou não claro, foram? sim. Com ordens do Pinto da Costa. Foi só no Porto. Foi só no Porto. Tem provas palpáveis, também foram ao Sporting, ao Benfica, ao Belenenses, ao Estrela da Amadora. Tem provas palpáveis. Vitor Correia, acho eu, disse isso. Falou nisso. Voltando aqui a esta polémica. Não estou a defender ninguém, estou só a dizer que infelizmente era uma prática temas mais generalizada. antigos. Em relação a esta polémica, tem assim, Zé, tão pouca gravidade, como estava a dizer o Manuel, ou não? Bem, eu vou tentar aqui aligerar a questão. Os adeptos do Sporting, em certos círculos, mal do meu ponto de vista, são tratados por lagartos. A grande verdade é que, contrariamente ao que disse o... Eu sou mais cáustico e mais crítico em relação... Tudo isto seria evitado se o Sr. Tito Arantes Fontes não se tivesse socorrido de um órgão de comunicação social centenário que é o Jornal do Sporting, e sendo ele presidente do Grupo Stromp, que é o mais importante grupo especial dentro do clube, ter escrito aquele disparate todo que escreveu, que eu também acho que é xenófobo. E o que me surpreende nesta altura, até esta altura surpreende-me, já o disse aqui no decurso da semana e volto a dizer, é que o Sporting Clube Portugal não tenha apresentado, não está em causa aquilo que o Taremi faz no campo. O cidadão Taremi merecia um pedido de desculpas, do meu ponto de vista. É evidente que Pinto da Costa, que tem um passado de ironias, umas que caem muito bem, outras são péssimas, como a história da necrologia, estou completamente de acordo com o Otávio Lopes e outras situações, não vamos agora, são 40 anos, não são 40 horas, era o que faltava estar aqui a enumerar, que histórias tenho ouvido eu de outros dirigentes ao longo da minha vida profissional imensas. E, portanto, se nada disto acontecia, se o Sr. Tito Arantes Fontes não tem escrito aquele disparate. E é evidente que, no plano da ironia, esta resposta do Presidente do Futebol Clube do Porto nem me parece nada da normal, porque toda a gente sabe que nos mentideiros, nas tertúlias, nos cafés, os adeptos do Sporting são conhecidos por lagartos. Mas tudo isto podia e devia ter sido evitado, como disse o Otávio muito bem, quando o Sr. Tito Arantes Fontes foi escrever aquele artigo, espero que tenha escrito no computador, tivesse faltado a luz. Acha, João, que o Sporting deve um pedido de desculpas a Taremi? Deveria, se houvesse bom senso. Acho que sim, quer dizer, vamos lá ver, o artigo é profundamente deselegante. Condenável, deve ser condenado. Inacreditável. Acho. Eu compreendo o que diz o Manel, evidentemente, quando vestimos a questão é que, uma camisola. Deixa-me só dizer uma coisa, tenho de querer roubar a tua ideia. É que aqueles que, contrariamente eu respeito muitas opiniões do Manel, e ele sabe que eu respeito. A questão para mim é que aquele artigo escrito no Jornal do Sporting Clube Portugal, aquilo vincula ao clube. De alguma maneira, sim, claro. Não, e o facto de ter um cargo importante no grupo Stromp é o presidente. Ser presidente, desde logo, e portanto isso é revelador. E portanto tem acrescidas responsabilidades. Eu compreendo que possa haver críticas ao Taremi, com certeza, e portanto era o que mais faltava no exercício, enfim, da liberdade de expressão, da opinião, que não se possa. Agora, foi excessivo, foi demasiado contundente. Dizer que há uma expressão de xenofobia, enfim, parece-me também excessivo. Mas seja como for, é reprovável, ou foi reprovável aquele artigo. E os sportinguistas podem sentir-se ofendidos também por aquilo que é dito hoje pelo Presidente? Ainda é mais grave, independentemente de quem abriu neste particular as hostilidades, ainda é mais grave que o presidente de um clube, não é? Como é o caso do Presidente do Futebol Clube do Porto, tenha feito esta referência aos lagartos. Claro que nós sabemos, o povo da bola sabe que depreciativamente se trata os sportinguistas por lagartos, os benfiquistas por lampiões, os portistas por andrades. Isto sabe-se. Mas uma coisa
é dizê-lo à mesa de café, no tasco do senhor Ezequiel ou na mercearia da Dona Mariazinha. Quer dizer, vamos lá ver, isso eu aceito. Na casa do Isso eu Sr. aceito. Ribeirinho. Já aqui, por exemplo, na casa do Sr. Ribeirinho, eu aceito, não é? Agora, já não aceito, por exemplo, aqui, entre nós, que somos comentadores, não aceito que se utilize essa linguagem. Não aceito, ou essas expressões, melhor, que não é o caso de linguagem de expressões. Não aceito. E muito menos aceito a quem tem importância ou relevância no plano institucional, como é o Presidente do clube, neste caso o Presidente do Porto. Portanto, é inaceitável. Ainda vamos voltar a falar sobre Inaceitável, Pinto da 10 Costa. segundos. Inaceitável também é o speaker do jogo Porto Sporting, quando foi o gol do Porto, dizer Porto 1, Sporting de Lisboa 0. Sim, embora também não é. É inaceitável. Um elemento oficial do futebol Aconteceu clube do ontem. Porto. Sim, Aconteceu sim, ontem. aconteceu. Aconteceu ontem 3 ou 4 vezes. Não ouvi. Aconteceu Não foram a ontem. picar o Sporting. O nome não é picar. Repara, estamos aqui Mas no foi o país. Presidente do Porto também que introduziu isso. Num editorial da revista Dragões. Certo. O Sporting de Lisboa também, ou não foi? Certo. Sim, mas isso é errado. Também a UEFA, infelizmente, utiliza isso. Não, por causa do Cristiano Ronaldo. Foi o Cristiano Ronaldo que falou do Sporting de Lisboa. Está bem, mas foram anos a fio com essa história do Sporting de A Lisboa. história conta-se rapidamente. O Bruno de Carvalho, o Bruno de Carvalho só fez as neiras do Sporting. Há outros A maior parte Sportings na Europa, foram as neiras. há outros Mas uma das coisas que ele conseguiu mudar junto da Só UEFA... fez as neiras? Uma das coisas que ele conseguiu mudar junto da UEFA foi exatamente isso. Já que o Sporting agora, passasse a ser Otávio, o tratado. Porto foi multado por causa dessas declarações Pronto, do do speaker. jogo. E já agora, do Mariana, Sporting, foi multado parece em que o 1000 Sporting, euros. quando esteve a treinar, não parece não, aconteceu, segundo as informações que eu tenho, Não, está no treino, está no treino- comunicado oficial. das bolas. Foi, Não está no devolveram. comunicado Também o Sporting, oficial. 10 bolas que ficaram no dragão que não devolveram. Vamos também falar sobre um momento de